Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana, uma vez mais, com Trump, com Alemanha, Conselho Europeu, Banco Central Europeu e uma agenda económica, uma agenda de dados económicos interessante. Começamos por Donald Trump. Ele impôs os tais 25% de tarifas ao México e ao Canadá para de seguida recuar nessa mesma sua decisão, levando uma vez mais os mercados aqui a um turbilhão de emoções. Por outro lado, na frente do acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, mostrou-se uma vez mais menos pró-Ucrânia e mais pró-Rússia, isso levando que a Europa acabasse por avançar, Ursula von der Leyen, com um projeto de rearmar a Europa que vai abrir a probabilidade ou a possibilidade de um programa de financiamento exatamente para a defesa na Europa e para os vários países da União Europeia. Por outro lado, e não menos importante, antes pelo contrário, tivemos na Alemanha a proposta do futuro chanceler alemão Friedrich Merz de levantar ou de reformar o travão da dívida, isto num acordo com o partido com que vai fazer coligação, o SPD, do antigo Olaf Scholz. Por outro lado, ali da China, também tivemos aqui assim um boost, digamos, de confiança, na medida em que das duas sessões, a meta, que normalmente mostra a meta económica para a China para o ano em vigor, mostrou a vontade, uma vez mais, de um crescimento de 5%, ligeiramente acima do esperado pelos mercados. Isto, digamos, aumenta as expectativas de um impulso, de uns estímulos económicos por parte do governo chinês para conseguir a tal meta dos tais 5%. Cá pela Europa tivemos a reunião do Banco Central Europeu, onde, tal como esperado, cortou 25 pontos base, a taxa de depósito segue agora a 2,5%, mas a declaração de política monetária acabou mesmo por dar aqui assim, tem uma pequena alteração, nomeadamente no que toca aos atuais níveis de taxa de juros estarem restritivos, ou, por outro lado, que é o que agora essa declaração mostra, significativamente menos restritivos. Isto acaba por abrir a hipótese, e os mercados já estão de alguma forma a descontar um pouco isso, abrir a hipótese de o Banco Central Europeu suspender este seu ciclo de cortes de taxa de juros já na próxima reunião de abril. Por outro lado, tivemos aqui assim uma agenda económica interessante durante esta semana. Começámos logo pelos níveis de inflação da Europa, que saíram relativamente dentro do esperado, 2,5 para 2,4 na inflação total, e a inflação subjacente a cair de 2,7 para 2,6%. Nos Estados Unidos, talvez mais importante, aqui assim o mercado estava mais à espera destes dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Os non-farm payrolls, portanto o número, a criação de postos de trabalho em fevereiro baixou, aliás até aumentou de 125 mil para 151 mil novos postos de trabalho, isto em torno daquilo do consenso de mercado, enquanto a taxa de desemprego subiu ligeiramente de 4 para 4,1%. Ainda no final da semana, mesmo já com os mercados europeus fechados, muito perto do fecho de Nova Iorque, tivemos Jerome Powell, que acabou por reiterar isto numa altura em que os mercados começam a descontar aqui já mais alguns cortes de taxa de juro agora por parte da Reserva Federal. Ele acabou por reiterar a ideia de que a Reserva Federal não tem pressa em alterar a sua taxa de juro, portanto a continuar a manter a sua taxa de juro nos atuais níveis. Ora, isto acabou por dar um mercado acionista um pouco misto, com ganhos, principalmente os ganhos na Ásia e na Europa, e alguma queda dos mercados nos Estados Unidos. Aliás, obviamente na Ásia, os mercados chineses foram os que mais acabaram por ganhar,
Aliás, o Hang Seng liderou os ganhos dos mercados esta semana, ganhou mais uma vez 5,6%, um índice que este ano já vai com cerca de 20% de ganhos. O DAX foi também o que mais se destacou na Europa, ganhou cerca de 2%. Atenção que na Europa, por exemplo, o FTSE 100 do Reino Unido caiu e nos Estados Unidos os principais índices, todos eles terminaram em perdas, com o Russell 2000 das pequenas empresas a liderar essas mesmas perdas com uma perda superior a 4%. Cá por Portugal o PSI acabou por ganhar 0,3%, ajudado, digamos, pela Mota-Engil, que teve uns ganhos de 8% e pressionado pelas perdas da Galp, que perdeu aqui assim mais de 6%. O mercado cambial esta semana realmente teve aqui uma revolução, passa a expressão, com fortes ganhos do euro e fortes perdas simultaneamente do dólar. Aliás, o índice DXY caiu para níveis abaixo de 104, o dólar perdeu esta semana cerca de 4% e encontra-se em mínimos de 4 meses. Já o euro-dólar foi exatamente o contrário, está em máximos de cerca de 4 meses, veio de níveis de início de semana à volta de 1,04 para acabar muito perto de 1,09, abaixo desse nível, mas muito perto disso. O euro-dólar ganhou esta semana 4%, com o euro a ter, digamos, o melhor desempenho face ao dólar de quase 20 anos. Temos que recuar até dezembro de 2008 para termos uma semana com um desempenho positivo deste género do euro-dólar. A destacar ainda esta semana a coroa sueca, que normalmente tem tem uma relação direta com os mercados acionistas europeus, e indireta com os números económicos norte-americanos, e isso levou com que a coroa sueca ganhasse face ao euro esta semana cerca de 2%, um euro que esteve a ganhar praticamente contra todas as outras divisas. O dólar canadiano e o dólar mexicano obviamente tiveram fortes volatilidades esta semana, com a imposição de tarifas e depois, de seguida, com o recuo nessas mesmas tarifas, o que acabou por levar tanto um como o outro a ganhos no final desta semana. Nos mercados emergentes e pela negativa, temos a lira turca, que perdeu esta semana cerca de 5% face ao euro, isto numa semana em que o seu Banco Central voltou a cortar taxas de juros, desta vez de 45% para 42,5%. Nos mercados de commodities, os mercados estiveram de alguma forma pressionados com toda esta incerteza. O petróleo voltou a perdas, aliás teve o segundo pior desempenho esta semana no preço do petróleo, com o Brent esta semana a perder mais de 3%. Já o ouro, com a incerteza, com as yields obrigacionistas em baixo e também com um dólar mais fraco, acabou por ter aqui assim mais algum suporte, e depois das perdas da semana passada, um pouco devido, parece-me, a um profit taking do mercado, acabou por ganhar esta semana um pouco mais de 2%. A semana que começa, vamos continuar com mais preocupações geopolíticas, onde irá Donald Trump estar como o centro das atenções uma vez mais, e onde vamos ter também Conselho Europeu, Alemanha, Banco do Canadá e mais uma agenda económica onde vamos contar com os dados da inflação nos Estados Unidos. Começamos, obviamente, por Donald Trump. Ele vai estar uma vez mais no centro das atenções nesta semana, seguramente. Vamos começar com as tarifas que ele deverá impor, pelo menos anunciou já na próxima quarta-feira, dia 12, sobre o aço e o alumínio, tarifas estas que vão atingir também a União Europeia, mas não são só as tarifas, também a tal reunião da Ucrânia, Rússia e Estados Unidos em Riad, para na tal tentativa de arranjar um acordo para um processo de paz na Ucrânia. Por cá teremos o Conselho Europeu, em que devemos tentativamente ter mais alguns detalhes sobre o tal programa do Rearmar a Europa de Ursula von der Leyen, ao mesmo tempo que no Parlamento alemão se irá tentar passar então a tal reforma do travão de dívida, que permitirá mais investimentos em defesa e muitos investimentos em infraestruturas na Alemanha, o que o mercado já pedia há algum tempo e que está a dar aqui este impulso aos mercados na Europa. Por
outro lado, na agenda económica, vamos ter principalmente como a atenção dos mercados nos dados da inflação dos Estados Unidos, onde o mercado espera que a inflação total caia dos 3% para os 2,9% e a inflação subjacente dos 3,3% para os 3,2%. Atenção, o mercado também provavelmente estará bastante atento aos dados da Universidade de Michigan no último dia da semana, da confiança do consumidor e das expectativas de inflação. Vamos ter, uma vez mais, alguns resultados que poderão ter aqui algo a dizer aos mercados, principalmente os mercados irão estar atentos por exemplo, a uma das empresas que vai apresentar resultados, a Rheinmetall, que é uma empresa de defesa, uma empresa de armamento na Alemanha, tão importante para todos os efeitos neste novo programa, nesta nova intenção europeia de rearmar e de investir em defesa nestes próximos anos. Por fim, não nos podemos esquecer que esta semana começou o horário de verão, a hora de verão na América do Norte, nos Estados Unidos e no Canadá, e por isso não se esqueçam que os mercados norte-americanos vão abrir uma hora mais cedo do que é habitual, na nossa hora, obviamente, e também fecharão uma hora mais cedo, onde os dados económicos que costumam sair às nossas 13h30 durante as próximas semanas irão sair, portanto, às 12h30, isto até que na Europa também nós ajustemos para o tal horário de verão. E para já é tudo, desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e eu voltarei daqui a uma semana com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!